pão faz mal? Será que ele tá acabando mesmo com a nossa dieta, prejudicando os nossos resultados? Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Dr. Ray, provavelmente você conhece, é um cirurgião plástico famoso de Beverly Hills, e ele diz que pão não faz bem, que a gente não deve comer. Será mesmo? Vamos conferir. E daí? Violentamente desequilibrado pelo ruim. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um React. Hoje, esse vídeo do Dr. Ray falando sobre o pão, que ele não é bom. Não assisti o vídeo, tô doida pra saber o que ele vai falar, quais serão os argumentos e vamos ver se é verdade, vou dar a minha opinião. O vídeo está aqui no link da descrição e bora lá. Já viu celebridade comendo pão? Olha, eu vivo 20 anos em Beverly Hills. Nunca vi no restaurante famoso lá, olhando para as celebridades em volta de mim, nunca vi eles comendo pão. Então, gente... E daí? Às vezes é porque eles não querem mostrar que estão comendo pão, que eles comem pão, mas escondido eles comem? Tem uma grande razão por isso. Rapidinho, agora que eu reparei aqui, ele quis já chegar com um argumento de autoridade, dizendo que ele está nos melhores restaurantes e com celebridades, vendo celebridades de perto, vivendo a vida das celebridades. Cuidado, não caia nessa. O pão, hoje, é o inimigo, e atrás disso é o trigo. O louco cientista, eu acho que os grandes criminais da nossa história são os engenheiros da comida. De fato, a nossa saúde do mundo começou a piorar com a industrialização dos alimentos. Diversos aditivos novos, muitas coisas artificiais, mas principalmente o excesso de açúcar. Foi bem comprovado e marcado que quando a gente começou a Revolução Industrial e começou ali o processo de mecanizar, né, a gente começou a ter uma oferta muito maior de alimentos de fácil acesso. Se você for pensar lá nos primórdios, a gente tinha que caçar, tinha que matar, tinha que fazer agricultura. Então a oferta não era tão fácil de alimentos. E a industrialização, ela proporcionou pra gente alimentos altamente calóricos, com uma densidade calórica muito grande, que a gente não encontra em alimentos normais, né? Nos cereais, arroz, trigo, na carne, nos vegetais. Então eles conseguem colocar muita gordura e muito açúcar num nível que a gente não encontra naturalmente, né? Que a gente não encontra na natureza. Isso realmente é complicado e é comprovado que piorou a nossa saúde, tá? Essa grande quantidade de ingestão de açúcar, de gordura, fácil acesso aos produtos industrializados e todos esses químicos. Criaram um trigo não muito alto para dar várias safras em lugares que seriam inóspides ao trigo antes. Hoje cresce quase do Polo Norte, quase até o Polo Sul, literalmente. Então, gente, eles modificaram o DNA do trigo para criar, eles estavam preocupados com lucro, para criar um trigo não muito alto, um trigo com sementes vistosas enormes, um trigo com muitas sementes, um trigo que podia dar 3 safras por ano, um trigo que aguenta o frio da América do Norte, o frio da Patagônia. Então, eles estavam só preocupados no lucro e eles não notaram o ruim que eles introduziram no DNA do trigo. Então, vou falar. Tá, o que ele tá falando aqui, teve um melhoramento genético, houve uma mudança, né? Assim como a gente encontra em diferentes alimentos, para que a gente consiga produzi-los com alguma característica específica. Talvez que se protejam de uma forma maior contra insetos e para isso não precise adicionar tanto agrotóxico. Para conferir alguma característica específica, talvez uva não ter semente para a gente comer com maior facilidade. Então existe essa alteração genética. Sementes geneticamente modificadas. Mas ainda não é bem claro o quanto isso pode fazer mal pra gente, tá? Se isso afeta o nosso DNA ou afeta alguma coisa na gente. Isso não é claro. E aí, quando a gente consome qualquer alimento, ele tem agrotóxico, é geneticamente modificado ou pode ser geneticamente modificado, principalmente o milho, né? O milho você já deve ter visto, uma coisa assim, geneticamente modificado, transgênico. Vou falar um pouquinho sobre o ruim. Existe, olha, o glúten, a lectina, são moléculas que na semente do trigo. Então você fala, mas é pão de trigo integral. Não faz diferença. A maneira que você corta o trigo, gente, faz quase zero diferença. Se inclui um pouquinho da casca ou não, se deixa o pão um pouquinho mais marrom ou não, e aquele marrom do pão é tinta, eles colocam caramelo, adicionam cor. Tá,
De fato, é uma diferença super gritante de composição entre um alimento normal e um integral. Um alimento integral é aquele que confere também a sua casca. Então vamos supor, você pega o trigo e você vai triturar ele com a casca. Você vai pegar o arroz, ele ainda vai ter a película de fora, que deixa mais escurinha, que é uma fibra. Então a diferença basicamente é uma quantidade de fibra, que é relevante talvez no trigo. Faz mais diferença às vezes do que no arroz, né, que tem uma quantidade maior de fibra. Mas o que vai ter diferença é a quantidade de fibra, tá? Não vai mudar em relação a se tem glúten ou não, porque o glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada, tá? Trigo, centeio e cevada tem essa proteína chamada glúten. E em termos calóricos não muda se é integral ou não. Não existe diferença de pão branco e o pão integral. A maneira que o trigo é cortado não faz muita diferença, ok? Um dos poucos benefícios, ok, mata a fome, ele protege um pouquinho o intestino. O pouco de benefício que tem o trigo, nossa, ele é violentamente desequilibrado pelo ruim, ok? Violentamente desequilibrado pelo ruim. Violentamente é uma palavra forte. Agora, desequilibrado pelo ruim, eu não entendi o que você quis dizer. Então, vamos criar um Brasil mais saudável. Por quê? Porque o Dr. Ray ama vocês. Criar um Brasil mais saudável? Peraí, calma. Ele falou e não falou nada, já vai acabar o vídeo. O que vai tornar o Brasil e o mundo mais saudável é reduzir a quantidade de produto industrializado no geral. E não é o pão o maior vilão nesse quesito. É o excesso de açúcar e gordura, principalmente quando eles estão juntos. Porque hoje você tem alimentos hiperpalatáveis e a gente acaba viciando neles. Depois que você consome um doce, depois que você consome um negócio super gorduroso, tanto o açúcar quanto a gordura, eles trazem um negócio que preenche a língua. A gente tá babando só de pensar aqui, né? Eu sei que você tá babando aí também. Que a gente não encontra nas frutas, não encontra em outros alimentos. E aí tudo passa a ser sem graça e a gente passa a querer cada vez mais aqueles industrializados. E eles estão em fácil acesso, facilmente a gente pega. E é isso responsável por aumentar a sobrepeso e obesidade no mundo, na escala que a gente tem hoje. Hoje nós temos mais pessoas com sobrepeso e obesidade do que pessoas com baixo peso, que ainda existe muito em muitas regiões espalhadas pelo mundo, mas sobrepeso e obesidade conseguiu superar. E claro, essas pessoas são desnutridas, porque tem excesso de peso decorrente de consumir excesso de calorias de alimentos que não têm nutrientes. E não só sobrepeso e obesidade, mas as suas doenças crônicas correlacionadas. Das 10 doenças que mais matam no mundo, 7 são doenças crônicas não transmissíveis, aquelas que a gente poderia evitar com os nossos hábitos. Diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e muitas outras coisas. Então, não é o pão, tá? Ele poderia até ter explicado aqui, talvez, assim, o glúten ele tem um caráter inflamatório. O que acontece é que você não sabe como é que você reage ao glúten. São exames tão específicos, assim, para entender se você tem algum tipo de reação, porque não é aquela coisa só da alergia, né? Você tem a alergia, onde você come na hora, você, sei lá, fecha a glote e tudo mais. Você tem uma intolerância tardia, que a gente chama, que é uma reação mediada pela sua imunidade. Deixa eu ver se vai ficar bem claro isso aqui. Ela não leva a sintomas específicos e na hora, mas pode fazer você ter muita alergia respiratória, você às vezes tem uma dor de cabeça, mas você não sabe de onde veio, porque não é exatamente naquele momento. Pode, na verdade, deixar você num grau de inflamação mais elevado e fazer você vir a ter alguma questão autoimune. Então, se você se alimenta mal, seu intestino tá todo cagado. Suas células epiteliais ali estão todas separadinhas e muitas coisas podem passar, inclusive o glúten, que era uma coisa que precisaria ainda ser modificado antes da gente digerir, mas pode acabar passando inteiro, assim como outras coisas. Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, dos nossos hábitos, do nosso intestino. Eu gosto de evitar, sim, o glúten, principalmente porque eu tenho uma questão inflamatória, mas eu deixo para consumir pontualmente. Então eu consumo muito no meu dia a dia tapioca, que vem da mandioca, não tem glúten. Eventualmente eu como pão, seja ele branco ou integral, quando eu tenho vontade, mas eu tento não ter na minha rotina. Dr. Ray, o rei da saúde. Rei da saúde. Ai, gente... Você quer comer pão francês, você come. Quer comer pão integral, come. Pão branco, come. A questão é, regra da nossa vida, sempre acompanhe de proteína. Se você puder, escolha um pão com uma lista de ingredientes boa. Tem um Thaís Analisa aqui no canal, onde eu analisei alguns rótulos de pães. E realmente, no mercado, é muito difícil da gente achar um pão sem conservantes, sem açúcar adicionado. É claro que a gente tem uma adição de açúcar pequena para o fermento reagir, para o fermento se alimentar desse açúcar e conseguir o pão crescer. Mas aí esse açúcar precisa estar nos últimos ingredientes, porque a lista é do que mais tem para o que menos tem. O açúcar ele tem que ser um tequinho pequenininho só para o fermento reagir. Se
ele estiver nos primeiros ingredientes, isso significa que tem bastante açúcar no seu pão, mesmo sendo um alimento salgado. Porque quando a gente mistura doce com salgado, a gente faz um equilíbrio que vicia naquilo ali, quer mais daquele sabor. Então, se você puder escolher um pão mais caseiro, se vender alguém próximo aí, ou numa loja de produtos naturais, um pão integral mesmo que seja de trigo, mas que tenha só o trigo, fermento, água, sal, é isso que um pão precisa. Se tiver uma lista muito grande, muitas gorduras, muitas coisas, vai evitando, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse react. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu comentar com vocês. Cuidado com esse terrorismo nutricional, mas eu quero deixar um alerta. Terrorismo nutricional é diferente de uma verdade que dói. Então, terrorismo nutricional é alguma mentira, alguma coisa equivocada, alguma coisa muito sensacionalista. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes tem verdades que doem. Tem verdades que doem. E isso não quer dizer que é um terrorismo nutricional, tá? A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, se você quiser, me fala aqui. E me deem dicas de outros reacts pra fazer. Me manda lá no meu Instagram, @lealtaísa, que vocês sempre estão me mandando agora, eu já tô selecionando e fazendo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.